Feliz sábado, igreja. Maranata. Eu creio. Amigos, é sempre um privilégio estar na casa de Deus, com a família, tendo a liberdade religiosa de estar na presença do Senhor. Esse é um privilégio muito grande que nós temos e muitos não têm. Isso é motivo de gratidão. Querida igreja, eu queria conversar com vocês hoje um tema que tem falado comigo bastante. Um dos sermões que eu trabalhei com vocês aqui, faz um tempo atrás, foi a respeito da fé e alguns aspectos do tempo do fim. E eu queria que você pegasse a sua Bíblia agora, queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 21, verso 25 a 27. Nós iremos fazer aqui uma meditação na palavra do Senhor. A gente consegue colocar o slide? O tema de hoje, amigos, é a mente no tempo do fim. Eu não sou psicólogo, mas sou muito fã de psicologia. E esse tema que a gente vai trabalhar tem algumas perguntas aqui. Eu queria trabalhar com vocês elas. Primeira pergunta que você vê é: quando vai ser o estabelecimento do reino de Jesus? Uma segunda pergunta é: quando vai terminar toda essa maldade? E a terceira é: quando vai acabar o pesadelo do pecado e do sofrimento humano? Quando? E essa é uma tônica. Quando? Qual é a data? Quando isso vai acontecer? Porque todos nós almejamos isso. E essas perguntas, amigos, elas foram feitas pelos discípulos. Esse é uma tônica, uma mensagem muito tradicional na igreja adventista, a volta de Jesus. E Jesus falou de alguns sinais. Por que a mente no tempo do fim? Agora leia comigo Lucas capítulo 21, verso 25 até o 27. Jesus fala aqui a respeito dos sinais que antecederão a volta dele. E ele diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e confusão por causa do bramido do mar. Em outras versões, perplexidade. E o texto continua dizendo: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande... Amém, igreja? Perceba aqui que existem dois grupos de sinais. Se você olhar atentamente, você vai perceber que existem dois grupos. E a igreja adventista, na sua perspectiva escatológica, o estudo a respeito do tempo do fim, nós entendemos que existem sinais astronômicos, como citado aqui pelo próprio Jesus: o escurecimento do sol, tá? A queda das estrelas. Você pode ver essa referência em Mateus capítulo 29 a 30. Só que eu, particularmente, sempre olhava para os aspectos sociais e também para os aspectos astronômicos. Meu olhar sempre estava atento a esses sinais. Só que olhe comigo o texto novamente e atentamente. O texto diz assim no verso 25: sobre a terra, angústia entre as... E o texto continua dizendo: perplexidade ou confusão por causa do bramido do mar e das nações. Opa! Jesus aqui está dizendo aos discípulos, em seus dias, e também a nós, que existe um comportamento na mente das pessoas. Existem alguns sinais na mente das pessoas no tempo do fim. Pergunta que eu faço: quais são esses sinais?
Como estão as pessoas no tempo do fim? Será se nós já podemos encontrar estes sinais em nossos dias, na nossa igreja, na nossa vizinhança, no nosso país? E eu queria convidar você a ver comigo esses sinais. E aqui, igreja, eu quero rapidamente mostrar quais são esses fenômenos. O primeiro que você percebe aqui é a angústia onde? Nas nações. Perceba que não é algo individual, não é só uma pessoa, está no coletivo, não é só no Brasil, é em todo o quê? Mundo, é um comportamento ou um sintoma em todo o mundo. E nós entendemos a princípio que é uma ansiedade o quê? Coletiva. Eu vou prolongar mais um pouco. Mas, segundo ponto, o rugido do mar e das ondas. Daqui a pouquinho também vou falar sobre esse aspecto, mas significa o quê? Confusão. E o terceiro, os homens desmaiarão de quê? De medo. Existe uma espécie de paranoia do medo. Constantemente as pessoas se sentem com medo. Perfeito? Entenderam os três aspectos? Então a gente vai trabalhar em cada um deles. E aqui eu quero trazer 3 modelos, 3 ilustrações para a gente hoje. O primeiro, aqui bem bonitinho, tá? Os 3 princípios. Eu queria agora falar para vocês do primeiro modelo. Tem um livro Crime e Castigo, conta a história de um rapaz chamado Raskolnikov. E Raskolnikov era um jovem que ele era miserável, ele era pobre, mas ele tinha sonhos. Ele queria de alguma maneira crescer, ele queria sair da vida dele de pobreza. E ele, envolvido com seus sonhos, com alguns pensamentos, ideias, ideologias, ele começou a de alguma maneira correr atrás disso. Em um momento ele encontra uma senhora, que ela era penhorista, e ela tinha muito dinheiro, só que ela já não tinha mais o quê? Juventude, força, mas ela tinha muito dinheiro. E ele tem uma ideia: por que não eu matar essa mulher? Ela já não tem força, não tem saúde. E ele então toma uma decisão e mata essa senhora e rouba dela todos os seus pertences. E por uma fatalidade, o livro conta que ele não foi sentenciado e não recebeu nenhuma consequência da lei. No entanto, o livro relata que no decorrer dos dias, ele começou em sua intimidade a sentir culpa. Ele começou a perceber que o que ele tinha feito não era certo. E o livro relata que ele começou a sentir insônia, ele não conseguia mais dormir, ele não conseguia mais comer, porque uma angústia, e angústia na etimologia da palavra significa vazio, e além disso ele sentia culpa. E se você parar para pensar um pouquinho, existem muitos casos entre nós, de pessoas que vêm à igreja cheias de culpa, cheias de angústia, vazio. Só que o livro conta que ele encontra uma prostituta, e o nome dessa mulher, deixa eu pegar aqui, é Sônia. O nome dessa mulher é Sônia. E ele, ao encontrar Sônia, ela provoca ele a confessar um pouco do que estava acontecendo em seus pensamentos. E ele começa a contar tudo que ele tinha feito anteriormente. E enquanto ele conta, ele lembra de uma mensagem do Evangelho, que Jesus disse: quem crer em mim, ainda que morra, fazer o quê? O que vai acontecer? Viverá. E no livro, ele entende que naquele momento, ele preso em sua angústia,
em seus erros, na prisão do pecado e da culpa, ele encontra em Jesus o que, amigos? Libertação. E eu trago para você hoje aqui a mesma solução que Raskolnikov encontrou: Jesus. Toda vez quando uma pessoa vem à igreja, ela tem inúmeros motivos, mas um deles é uma pessoa que se encontra em pecado, que se encontra amargurada, e em nome de Jesus, eu trago a você aqui hoje, aquele que te liberta de todo o pecado. Ele te dá a liberdade que ninguém nesse mundo pode te conceder: Jesus Cristo. E se existe alguém aqui hoje que se encontra cheio de angústia e culpado, em nome de Jesus eu te digo, você recebe hoje o perdão de Jesus. Entenda que você é livre em nome dele. Mas perceba, amigos, que na mentalidade do tempo do fim, as pessoas se sentem como? Angustiadas e culpadas. Beleza? Qual que é o segundo elemento que Jesus trabalhou? Esse aqui eu quero me atentar um pouco, porque sinceramente, eu também vejo como Satanás tem trabalhado, até mesmo comigo. Tá bom? Esse tema, como está a mente das pessoas no tempo do fim. E eu particularmente digo a vocês que eu vejo esse sintoma em mim, tá? E já vou explicar mais um pouco para vocês. Mas o texto diz assim, ó: o rugido do mar e das ondas. E nós temos uma perspectiva, uma leitura do livro de Apocalipse, e entendemos que em Apocalipse 17, 15, águas representam o quê? Povos, nações e multidões. Prestem atenção no que Jesus estava querendo dizer. Que no tempo do fim, as nações, os países estariam o quê? Confusos, atribulados. E aqui, igreja, é um ponto óbvio que eu quero que você se atente. Se você parar um pouquinho e olhar para a realidade na qual nós estamos vivendo, de maneira geral, o mundo está indo para onde? Todos nós estamos indo para o mesmo lugar? Jamais. O mundo de maneira geral, Goiânia não está indo para o mesmo lugar. E o interessante aqui é que se você parar para pensar na etimologia da palavra, perplexidade significa ceticismo, dúvida, incerteza. E talvez você, que já tem uma idade aí acima dos 30 anos, não esteja passando por isso. Você talvez já tenha as suas convicções, mas é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. A minha geração e essa nova geração está vivendo em um tempo muito confuso. E o detalhe aqui, amigos, é porque a pergunta que permeia em nossos dias é: qual é a verdade? Quem está com a verdade? Se você der uma voltinha até essa praça aqui, você vai encontrar 3 igrejas: uma presbiteriana, uma fonte da vida e uma católica. Aí você dá uma voltinha aqui, tem uma igreja adventista. Você vai mais na frente, tem uma igreja presbiteriana. Pergunta que eu faço: estão brincando ou todo mundo está com a verdade? Aí imagina comigo aqui, nasci nesse mundo em 1997, um guri nasceu em 2000. Ele olha para esse mundo e fala assim: está tudo certo, tudo em ordem. É assim que está? Não é assim, igreja. Pergunta que eu faço: está confuso ou não está? Aí o menino nasce, vai para a escola, está na internet, um diz assim, ó, preste atenção. A Bíblia diz que nós devemos guardar o sábado. E aí ele encontra alguém dizendo: não, tem que guardar o quê? Ah, não, a lei foi abolida. A lei não foi? Nós entendemos homem e... Não, existe o quê? Outros gêneros. Aí a pergunta que eu faço: nasci em 1997, eu olho para esse mundo e falo:
Está tudo em ordem. É assim que está, igreja? Está confuso ou não está? E é para isso que eu quero chamar a sua atenção. Você que é líder, você que é pai, que é empresário, seja qual for a função que você exerça, nós estamos vivendo em tempos confusos. Por mais que a sua bolha, quando eu falo bolha, é a sua escola, a sua casinha, seu apartamento, está tudo seguro para você? Quando você olha para a realidade, as coisas estão duvidosas e o quê? Confusas. E segura essa frase aqui, porque ela mexe muito comigo. Uma dúvida coloca todas as verdades em o quê? Cheque. Tem uma segunda, que é uma mentira faz todas as verdades ficarem o quê? Duvidosas. Apenas uma mentira. E eu brinco sempre com os meninos, quando eu dou aula para eles, que o diabo trabalha com uma coisa chamada meleca. Fala meleca para a pessoa que está do seu lado. Fala aí. Meleca, meu amigo, é mentira junto com o quê? Verdade. É meleca. Cuidado com isso. Porque esse é um protótipo do Éden e ainda hoje está presente em nossos dias. E aqui eu queria uma frase, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente o nome desse senhor, é Chesterton, uma coisa assim mais ou menos, mas ele diz assim: chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é o quê? E nós estamos nesse tempo, amigos, tempos confusos. O próprio livro de Mateus, o evangelista Mateus, ele diz assim, chegará um dia em que, devido o aumento da maldade, o amor de muitos fará o quê? Se esfriar. Portanto, chegará um tempo que muitos não suportarão o santo ensino. E olha que eu acho engraçado a expressão que ele usa. Ao contrário, sentirão o quê? Coceira. Eu acho essa expressão interessante. Ei, vamos ler o livro Mensagem aos Jovens. O quê? Meu irmão, bora para Netflix. Bora assistir aí, me diga o nome de um filme aí, uma série. Não, vamos estudar o livro de Mateus, de Daniel e Apocalipse. É o quê? Eu tenho a minha novelinha ali, minha série. Perceba que nós, agora eu falo como igreja, sentimos o quê? Uma coceira. Ave Maria, lá vem o pastor. Ixi, rapaz, o pastor vai falar de Jesus para mim, Deus do céu. Basta na igreja, irmão. E aí, Paulo continua dizendo, amigos, reunirão mestre para o quê? Para si mesmos. E aqui é que está o detalhe. Nós vivemos, e eu falo a nível, tá? Pelo menos é uma análise bíblica que eu faço a respeito da igreja adventista, tá? De maneira geral. Está surgindo alguns movimentos nos quais alguns influenciadores, algumas pessoas que têm uma certa visibilidade, eles usam uma coisa chamada meleca, mentira junto com verdade, e eles pegam autores, doutores e dizem, ei, o caminho é esse. Ah não, mas a igreja, a palavra do Senhor diz que é por aqui. E aí o que Paulo está dizendo? Preste atenção, não sou eu, hein? É Paulo. Ele diz assim, tais pessoas recusarão dar ouvidos ao quê? Dar ouvidos ao quê, amigos? A verdade, a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos, amigos, porque são tempos confusos e duvidosos. E eu quero mostrar para vocês ainda nesse aspecto uma estratégia. Se você abrir a sua Bíblia em Daniel, de maneira rápida, tá? Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. É uma história bem conhecida. Daniel capítulo 1. E você vai ler comigo do verso 1 ao 5. Diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá,
Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e fez o que, amigos? Sitiou. Verso 2: e o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo. E ele levou os utensílios para o templo de seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Depois ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da corte, que trouxesse algum dos israelitas da família real e da nobreza, jovens o quê? Sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes e que dominassem vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o quê? O palácio. Prestem atenção, vamos continuar. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. E é aqui que eu quero que você se atente comigo, tá? Só uma pausa e depois a gente vai ler o verso 5. Normalmente, quando o império ele tomava uma cidade, uma nação ou um outro império, o que ele fazia? Ele destruía. Não vai sobrar nem galinha para fazer cocoricó. Tem que acabar com tudo. No entanto, Nabucodonosor aqui, ele tem uma estratégia diferente. Consegue perceber qual a estratégia dele aqui? Ele pega os jovens mais o quê? Inteligentes. Só que agora eu quero que você se coloque no lugar desses jovens. Para melhorar, eu vou dar 2 exemplos. Imagina só que você está no período da Segunda Guerra Mundial. E aí Hitler invade o Brasil. E ele vai pegar o Mateus, vai pegar o Valmir, vai pegar o Juarez, vai pegar todos aqui os jovens. Pergunta que eu faço para vocês estão sabendo que eles estão arrebentando o mundo. Você pensa assim, não, eu vou chegar lá e vai ser de boa. É isso que tu vai pensar, Mateus? O cara está te levando preso. Como Daniel e seus amigos estavam? Com certeza eles pensavam, não, a gente vai chegar lá, vai ser escravizado, a gente vão abusar de nós, vão fazer coisas horríveis conosco. No entanto, agora olha comigo o verso 5. Perceba. Verso 5. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a fazer o quê? Servir o... Eita! Presta atenção aqui, imagina, isso é levado por Hitler, chega lá na mansão de Hitler, ou você chega ali na mansão do Putin, e ele vai dar melhor comida para você, do melhor vinho, do melhor suco, da Super Bom que existe. Eita, e ainda mais, vai pagar para você toda a sua faculdade, nas melhores universidades da Babilônia. Ixi, que isso? Eu ganhei foi na Mega Sena? Estou na bênção? Amigos, e é aqui que está a estratégia de Babilônia, se você percebe ou não, e até mesmo de Satanás em nossos dias. Houve um tempo em que o diabo trabalhava matando, perseguindo, mas hoje, amigos, ele trabalha confundindo. E aqui eu quero que você preste atenção nessa frase. Babilônia não começa perseguindo, mas o quê? Confundindo. Ele percebe isso, tanto Daniel e os seus amigos, e eles começam agora a viver um dilema. E a maneira como Satanás está trabalhando hoje com os nossos filhos, na nossa igreja, é o quê? É brigando? Não, é ideia, criando confusão. Tanto que o diabo não trabalha com união, mas com confusão. E aqui fica uma lição, nessa parte, para você que é adolescente, jovem, pai, mãe. É simples. Daniel entendeu que ele tinha que se manter firme, mesmo em um ambiente confuso.
Talvez você esteja numa universidade ou numa escola no qual os princípios não sejam como os seus, mas se mantém o quê? Firme. E detalhe, em nossos dias, amigos, existe uma coisa chamada relativização. Entrando em nosso meio, na nossa igreja, princípios mundanos. Cuidado, amigo, se mantenha firme em Jesus. O terceiro caso que eu quero mostrar para vocês, amigos, é paranoia do medo. E esse ponto aqui ele é interessante, e eu coloquei a princípio uma caixa de papelão aqui, porque a paranoia são frutos da sua imaginação, de uma maneira que você interpreta a realidade. Então são muros que você cria, quando na verdade são o quê? Caixas de papelão. Facilmente você destrói isso. No entanto, desde que eu nasci, e pelo que eu venho vendo, nós temos inúmeras histórias de que o mundo vai acabar. Inúmeras guerras. E o fato aqui é que isso de alguma maneira cria em nós um certo medo. Mas o texto fala a respeito de um medo diferente. Os homens desmaiarão de medo na expectativa das coisas que virão. Quando você vê na etimologia da palavra, a ideia aqui é que existe um desfalecimento do humano. Uma palavra que se adequa aqui é frieza. Frieza. Pergunta que eu faço para vocês: as pessoas estão cordiais, calorosas em nossos dias? Você passa, bom dia. Você passa, a pessoa fala assim: moço, sai da minha frente. Se outra opção, a pessoa nem olha para você. As pessoas normalmente não têm o hábito, né, de visitar. E aí eu vou me delongar mais um pouco nesse ponto, mas antes eu queria dar um exemplo para vocês, de Saul. Quando Saul começou a ver o crescimento de Davi, ele derrota o gigante, ele começa a ver o louvor das pessoas sobre Davi, ele começa a criar o que na sua cabeça? Uma paranoia. E ele começa a pensar: Davi quer fazer o que comigo? Tirar meu reino. Davi quer me matar. E ele agora vai atrás de quem? De Davi. Mas tudo que ele tinha na sua mente era o quê? Caixa de papelão. Ele vivia numa paranoia. E agora, trazendo e aplicando para nós, e aqui eu quero que isso seja leve para você. O adventista, e eu me incluo, ele tem uma mentalidade do tempo do fim. Só que às vezes eu olho para as pessoas, e aqui é que está o ponto. Esse é um psicólogo e ele diz assim: muita gente vive com o quê? Medo. Medo de pegar Covid, medo de ficar pobre. Quem já está igual eu não tem mais medo não, mas tem vários medos. E ele diz assim: estão ameaçadas pelos perigos do presente e pela incerteza do... E essa frase eu acho muito interessante, porque quando a gente olha para o nosso presente, a gente está seguro, saúde está legal, você pode sair ali, está tudo certo, não tem bandido, um carro não pode chegar e bater em você, você não vai pegar Covid, é isso que está acontecendo? Então você está de maneira o quê? Insegura no seu presente. E pior, você olha para o futuro, tem alguma certeza sobre o futuro? Tem, que vai morrer. Essa é a única certeza. Olha que maravilha. A realidade é isso. E aí, ele continua dizendo: estão quase o quê? Paranoicos. Parecem normais, tudo bonitinho, terninho, roupa bonita, indo para o trabalho. No entanto, parecem ver uma conspiração em cada acontecimento, que se volta em cada o quê? Esquina. Eu falo isso pensando e analisando algumas pessoas, e até mesmo pessoas que não são cristãs. Veem conspiração em tudo. Não, é porque
O Steve Jobs está inventando agora um novo iPhone, e esse iPhone é a marca da besta. Não, está surgindo um chip. Não, porque esse novo presidente dos Estados Unidos, aí começa a fazer o quê? Criar histórias. E amigos, nós acreditamos que Jesus vai voltar, amém? Mas sem paranoia, sem viagem. Use a palavra do Senhor e somente, sem conspirações. Nós vivemos com incertezas, nós vivemos em momentos, em qualquer momento pode acontecer uma coisa que a gente não deseja, mas nós não precisamos viver em paranoias, assim como Saul. O adventismo tem que ser uma coisa leve, e aqui é que se encontra a alternativa. Primeira coisa que eu falei para vocês foi de uma angústia, uma ansiedade coletiva. Um exemplo disso, a pandemia. No mundo inteiro as pessoas estavam com medo de o quê? Morrer. Ainda hoje existe esse medo. O segundo exemplo que eu dei para vocês foi de dúvida e confusão. Uma mentira coloca todas as verdades em xeque. E o terceiro foi o medo. As pessoas se sentem inseguras e com medo. Mas qual é a alternativa? E Jesus traz a você hoje aqui, a sua família, a você uma alternativa. O texto diz assim, ó. Leiam comigo no 3. 1, 2, 3. Ao começarem... Amigos, Jesus está dizendo assim, quando o medo, a confusão nos Estados Unidos, na China, no Brasil, começarem a se levantar, você vai fazer o quê? Chorar? Se alegrar, porque a sua redenção, Mateus, se aprou? Glória a Deus por isso, amigos. Nós temos que entender que nós temos uma segurança, e essa segurança está em Jesus. Nossa segurança no mundo de incertezas está em Jesus. Não se esqueça disso. Não está no seu trabalho, na sua saúde, mas em Jesus. Viver esta esperança, amigos, é o que de alguma maneira conforta e assegura o seu coração. Mesmo no mundo onde a mente das pessoas está ansiosa, confusa, cheia de dúvidas, Jesus ainda é nossa resposta. E o apelo que eu faço para você nesse dia e nesse sábado: não se afaste desse livro. Ele é a verdade. Mesmo que pastores dentro da igreja adventista se levantem em oposição, permaneçam nesse livro. Mesmo que líderes mundialmente se levantem contra esse livro, permaneçam nele. Mesmo que custe a sua vida, permaneça nele. Existe alguém aqui hoje que deseja permanecer firme na palavra do Senhor? Levante a sua mão. Deus seja louvado. Vamos orar. Querido Jesus, obrigado, Pai, por reforçar em nós nossa identidade em Cristo Jesus. Em um mundo tão inseguro, confuso, com pessoas cheias de amargura, angústia e incerteza, nós temos uma definição em nossa vida, e ela nos completa, e é o Teu Filho Jesus. Abençoe os líderes desta igreja, de maneira local e também de maneira geral. Abençoe também os pais, as mães e os filhos, neste mundo tão confuso, que eles encontrem a Tua palavra
a direção para a vida deles. É isso que eu te peço, no nome sagrado do teu Filho Jesus. Amém.